Bom, nós vamos retomar, né, a videoconferência de hoje e continuando o tema que foi, o primeiro tema foi Programa Nacional de Telesaúde, aspectos gerais e os aspectos éticos. Agora a nossa discussão vai na questão da utilização dessas ferramentas dentro do Programa Nacional de Telesaúde. Uma discussão que vai ser feita a respeito dos recursos e das possibilidades da utilização dessa ferramenta. Bom, para isso nós temos aqui o Diogo Alves, ele é analista de sistema, ele atua como analista técnico do projeto, né, de telesaúde dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, especificamente no núcleo de tecnologia da Faculdade de Medicina. Ele dá suporte para os 50 municípios que pertencem ao núcleo, que está sob o gerenciamento do NUTEL, tá? E também ele dá esse suporte tanto no que diz respeito no momento das webconferências, como também no momento também das teleconsultorias, se também dá um suporte também, né? Teleconsultorias offline. Ele atua para as 3 áreas que realmente estão atuando desde 2008 aqui no NUTEL, que é para medicina, enfermagem e odontologia. Então, vou agradecer a participação do Diogo. Ele vai estar num papel duplo, né? Ele é técnico, né, analista de sistema, então ele vai estar tanto fazendo a videoconferência como também controlando a participação e os problemas técnicos que podem surgir. Eu vou dar um suporte para ele aqui do lado. Então, agradeço, muito obrigada. Quero vocês ainda conectados com a gente, tá? Para que a gente possa dar continuidade a esse tema que foi programado para o dia 17 de outubro. Tá? Pode começar, Diogo. Muito obrigada. Uma boa tarde, oficial, né? Eu já tinha iniciado aqui alguns testes antes da palestra do Cláudio. Eu acredito que ela já foi bem explicativa e já deu várias orientações a respeito do que eu vou estar mostrando para vocês. Como a Solange tinha falado, a minha área é mais técnica, então eu vou explicar em telas, né? Na verdade, a gente vai abrir o site aqui, mostrar para vocês como que funciona. Antes de começar, eu queria só dizer que eu acredito que, como vocês são alunos de enfermagem, a maioria, vocês devem passar pelo período de internato rural, então vocês vão ter esse curso também, provavelmente comigo, aqui na faculdade, de uma forma mais completa. Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar como que funciona de um jeito mais abrangente. E vou deixar aqui o chat disponível. A qualquer momento vocês podem fazer alguma pergunta e eu vou tentar ir respondendo e gerenciando esse processo todo. Vai ter um momento aqui que eu vou precisar colocar a tela maior, só para vocês visualizarem melhor o site, porque senão vai ficar um pouco pequeno. Acredito que o som tá legal para todo mundo. No período que o Cláudio falou, tivemos pequenos problemas, alguns deles foram mais questão de instabilidade na internet, isso é perfeitamente normal, mesmo sendo em Belo Horizonte. Então você imagina isso como que é nos municípios que a gente trabalha. Então a gente tem alguns problemas quanto a isso e à medida do possível a gente tenta resolvê-los. Eu vou compartilhar a tela aqui da área de trabalho e começar apresentando o site, né? O site principal do Telesaúde que eu acredito que talvez algum já tenha visto, mas é o site que a gente tem acesso a essas ferramentas que a gente trabalha. Então, vocês já podem ver a minha área de trabalho aí, acredito que todos já devem estar vendo. Estou abrindo aqui o site. É nesse momento que eu gostaria de aumentar um pouquinho a tela, que possivelmente vocês não vão estar vendo no mesmo tamanho do que eu estou vendo aqui, né? Aqui eu estou em 3 telas aqui, então não há nenhum problema. Tá? Então olha só, nesse momento eu vou fechar o chat de vocês só para a gente mostrar, né, acredito que não vai ter nenhum problema, rapidinho eu volto com ele ao normal, tá? Então olha só, não sei se todos conseguem visualizar o endereço, mas o endereço do Telesaúde é o www.telesaude.ufmg.br.
E é através desse site do projeto que a gente vai conseguir caminhar através das ferramentas que a gente utiliza no projeto, tá? Então, de uma maneira geral, vou mostrar para vocês as principais ferramentas que é disponibilizado por ele. Na parte de cima, onde tem usuário e senha, é onde é feito a teleconsultoria. Como que funciona? Os profissionais dos municípios terão acesso através de um login e senha que a gente vai estar criando para eles. Ou seja, existe um município que entrou agora no projeto, por exemplo, Patrocínio, de Minas Gerais. A gente vai até lá, vai fazer o treinamento, semelhante ao que eu estou mostrando para vocês, e a gente vai explicar todas essas ferramentas e tudo, e através disso a gente vai criar um login e senha para que seja feito as teleconsultorias. Então, para a teleconsultoria existe login e senha no site, que é possível a gente logar através do usuário e senha, que daqui a pouco eu vou mostrar. Mas antes disso, gostaria só de mostrar o que mais a gente tem aqui no site, né? Se a gente descer um pouquinho aqui a barra de rolagem, eu vou ver duas coisas que são importantes. A primeira delas fica à esquerda, onde está o cronograma. O que seria esse cronograma? Esse cronograma, na verdade, é o cronograma das webconferências, que acontece cada 6 meses, né? Então, todo final de semestre existe uma votação de cada área que a gente trabalha para definir os próximos temas do semestre seguinte. E todo semestre a gente disponibiliza nesse link. Para acessar, é só clicar aqui que vai abrir o cronograma, que vocês vão poder acompanhar, ver o horário e a data correta de cada reunião. Mais embaixo, a gente tem alguns botões, entre eles 2 de importância, que é entrar em um curso à distância, que é o EAD, tá? E o que a gente vai olhar, que é participar de webconferência. Nada mais é do que vocês estão já participando. Então fica até mais fácil para explicar como que é feito e como que cada tela significa, cada objeto na tela significa. Em primeira instância, eu queria mostrar como que é feita uma teleconsultoria, o que é preciso fazer e como que a pessoa acessa. Como eu tinha falado, no próprio cabeçalho aqui do site, é possível a gente logar. Eu vou fazer um login como um solicitante convencional, tá? É só a caráter demonstrativo mesmo. Então, olha só, não sei se todos estão conseguindo acompanhar bem. A tela já abriu, tá? E à esquerda nós temos o gerenciamento do sistema, algumas ferramentas que são utilizadas. E no meio a gente tem as teleconsultas, que o termo está errado aqui no site, mas é uma coisa que a gente já está atualizando para teleconsultorias. Então a gente já tem uma equipe trabalhando nisso. Logo, logo a gente já vai ter algumas atualizações no próprio site mesmo. Nessa tela do meio, a gente tem 2 métodos de teleconsultoria que pode ser realizada, que é a online e a offline. Entre elas, o professor Cláudio já tinha explicado alguma coisa a respeito. Do ponto de vista técnico, como que funciona uma teleconsultoria online para uma offline? A online é aquela que a gente marca um horário entre o especialista e também o teleconsultor. Então, existem essas 2 áreas. Como que funciona? Primeira coisa, a gente vai ver se existe condição técnica da gente fazer uma webconferência. Um pouco diferente da que a gente está trabalhando aqui, né? Porque essa que a gente está trabalhando, deixa eu só mudar a tela aqui novamente para que vocês vejam. Essa aqui que a gente trabalha é uma webconferência? Sim, mas de que forma? Da forma que vocês só verem o palestrante e a interação é realizada através do chat. Ou seja, não existe uma interação através da webcam. Até algumas pessoas perguntaram aqui no chat se iriam utilizar a webcam. Neste momento não. Então vocês vão acompanhar através do vídeo mesmo, né? No caso de uma teleconsultoria online, seriam os 2 lados. Então vai ter vídeo e áudio dos 2 lados. É claro que isso a gente vai verificar se há condição técnica para fazer. Sendo possível, a gente vai marcar um dia e horário e a gente vai realizar. Então, o paciente vai estar em contato tanto com o médico do lado dele, o enfermeiro, e do outro lado, um especialista para dar essa segunda opinião, tá? Então, ainda é pouco usada,
mas a gente está tentando explorar ao máximo essas teleconsultorias online também, que são interessantes. Já a offline, ela é semelhante a um e-mail mesmo, né? Só que a gente usa um sistema para melhorar essa comunicação entre especialista e também o consultor, né? Então a offline, ela é mais utilizada. Se a gente clicar no item aqui, ó, teleconsulta offline, à direita vai aparecer um formulário, tá? Acredito que já deve ter atualizado para todo mundo. Um formulário simples, coisas de internet mesmo, que a gente já está acostumado a fazer com tranquilidade. O que a gente precisa fazer aqui? Preencher o nome do paciente, o sexo, data de nascimento. E logo embaixo, aí nós temos as especialidades, né? E entre elas, a gente tem várias especialidades aqui. Uma das mais usadas e mais consultadas é a dermatologia. Eu posso selecioná-lo, por exemplo, se for o meu caso. E aí embaixo a gente tem o especialista, que neste caso a gente tem 4 opções. O que acontece? Muitas vezes o profissional do município, ele não tem conhecimento desse especialista. Até então ele nunca tinha feito nenhuma teleconsultoria e não sabe, né? Não sei para quem que eu vou encaminhar. O que você pode fazer? Pode selecionar o especialista mesmo, vai ser um item branco. O próprio sistema vai identificar que não foi direcionado para alguém e a gente mesmo vai direcionar para um desses especialistas, tá? A partir do momento que o profissional já tiver um contato com esse especialista, já conhecer, já ter feito os outros e gostou da resposta, aí sim você pode encaminhar diretamente para alguém específico. Mais embaixo existem algumas outras informações, né? Aqui no caso não é utilizado para a gente, tá? Agora, o tipo de dúvida e a descrição são uma das coisas mais importantes. O tipo de dúvida cadastrada no sistema nós temos 3 neste momento, que é a terapia, conduta geral e a propedêutica. Você vai selecionar a que for mais interessante, no caso o profissional, que já é cadastrado, que mais estiver envolvido no problema em questão. E aqui é a questão mais importante, a descrição, né, objetiva do paciente. Então ele vai ali colocar um pouco da vida do paciente de uma forma mais clara, né, e objetivo para que o especialista não fique com dúvida na hora dele dar uma resposta. Uma questão importante é o tempo de resposta. Há quanto tempo, em média, a gente tem de resposta? Primeiro que vai depender de cada área, porque tem algumas áreas que tem poucos especialistas e é pouco demandado. Então isso pode ter um tempo maior. Mas, em geral, a gente costuma dizer que seria 48 horas, né, de resposta. Como que funciona, basicamente? A gente fez o cadastro, preencheu o formulário, o especialista vai receber um e-mail, né, falando, olha, existe lá uma teleconsultoria sem resposta que você precisa responder. Ele vai entrar no site, ele também tem um login dele, um pouco diferente do solicitante, é claro. E ele vai ver a questão e vai ter lá o tempo para ele responder. No caso do solicitante, ele vai ter que estar sempre acompanhando o site. Então, ele, sei lá, todo dia de manhã, ele entra e verifica se já foi realizada a resposta ou não. Tem uma outra opção interessante, que ao final, quando você completar o cadastro, né, existe a possibilidade de você anexar um arquivo, que fica logo debaixo de teleconsultoria offline. Então, dependendo do caso, é interessante estar tirando algumas fotos e enviar também via anexo, né, bem semelhante ao e-mail que a gente está super acostumado. No caso, a gente tem dois pacientes aqui cadastrados só para teste, e do lado tem a opção do lápis, né, que é anexar um arquivo. Então, para anexar, basta clicar no lápis sem nenhum problema, que o especialista vai ver essas fotos também e vai ficar mais claro para ele estar respondendo. Em relação à teleconsultoria online, ela é semelhante, né? Não tem nada de diferente. O que vai acontecer é que a gente vai entrar em contato com a data e horário para que seja realizada essa teleconsultoria online. Uma outra questão que a gente sempre solicita, né, que no primeiro instante que a pessoa acessou pela primeira vez, ela vai ter uma senha padrão. Então, a gente tem uma opção de alterar a senha que é extremamente recomendado. Enfim,
teleconsultoria é basicamente isso. Vocês podem observar que com poucos cliques, com poucas telas, a gente consegue fazer a nossa solicitação. Então, é um sistema que não tem essa complexibilidade. Então, é possível que qualquer um aprenda com facilidade, sem nenhum problema, né? Desde que saiba mexer no mouse e ligar o computador, não tem nenhum segredo quanto a isso, tá? Tô vendo aqui que tem uma pergunta, deixa eu só olhar aqui, porque às vezes tem a ver com o tema. Então, a pergunta é se existe um treinamento prévio, né, para esses profissionais. Então, como eu tinha explicado, sim, existe. Tanto para os municípios e tanto para os alunos que vão para o internato. Então, a gente sempre vai na localidade, no município, e explica, né, cada ferramenta passo a passo para que não esteja nenhum problema. E, logicamente, a gente deixa o nosso contato, tanto técnico, tanto da Angélica, que é a doutora que cuida um pouco desse projeto também. E a gente está sempre resolvendo essas questões, tanto técnicas quanto outras questões mais políticas, né? Então, a gente está tentando resolver os máximos de coisas possíveis, né, para tentar amenizar alguns problemas aí. Então, pessoal, basicamente, essa teleconsultoria é isso, não tem muito segredo. É bem tranquilo de ser realizado, né? Sei que com o tempo a gente vai poder ver isso aí, né? Principalmente vocês que vão para o internato, isso aí não é nenhuma dificuldade. Em relação ao que vocês estão fazendo aqui agora, que é uma webconferência, eu gostaria de mostrar algumas coisas, né? Só mesmo para que vocês tenham esse conhecimento. Primeiro que vocês já entraram numa webconferência, então fica um pouco mais fácil de explicar. Então, eu vou até voltar aqui para minha tela. Então, olha só. O que a gente precisa, né, para poder entrar numa webconferência? E qual que é a diferença entre webconferência e videoconferência, já que o professor Cláudio já tinha falado a respeito? Nós temos dois tipos de situações, uma videoconferência e uma webconferência. Uma videoconferência ela exige um equipamento mais caro e mais complexo de ser trabalhado, né? Não é o caso das webconferências que vão para o município. E para que aconteça uma videoconferência, eu preciso ter o equipamento e o pessoal do município também precisa ter. Ou seja, então às vezes o custo é alto, né, até então, para que todos possam entrar numa videoconferência. A gente ganharia muito mais qualidade numa videoconferência, é claro. Primeiro que a gente precisaria de um link melhor de internet. Isso facilitaria muito, né, se fosse possível, né, para que todos utilizassem. Além do áudio e vídeo com uma qualidade melhor. Isso também é uma opção muito interessante. Porém, os equipamentos desses estão em torno de 50, 60 mil reais, né, enquanto uma webconferência que a gente pode fazer com um simples notebook, através da própria webcam VGA que você tiver, não há nenhum problema, né, que custa em torno de 2 mil ultimamente. Então, é o tipo de serviço que a gente presta. É claro que, como a gente está fazendo a transmissão pela Universidade Federal, a gente vai fazer de um equipamento melhor para ser transmitido para esses municípios. E esses municípios, é claro que com o notebook é possível ele estar verificando e recebendo esse sinal, desde que tenha uma internet aí variando entre 256 megabits por segundo, megabits por segundo a 1 mega, né? O ideal é que seja todos com mega, claro, pelo menos isso, mas infelizmente ainda não é possível, não para todos esses municípios. Então, voltando aqui no site, nós temos, né, a opção de entrar em webconferência, como eu falei, né? Tem um botão mais embaixo que é escrito participar de webconferência, que é o que a maioria de vocês deve ter feito, né? Não precisa decorar o endereço, pelo próprio site é possível acessar. Então, quando a gente clica, né, no endereço de webconferência, a gente vai ter a seguinte tela. Eu vou mostrar agora. Vocês vão cair nessa tela, né, onde temos entrar como convidado e entrar como login. Como eu tinha avisado anteriormente, para acesso a login é só teleconsultoria. Para fazer uma webconferência não é necessário de login nenhum. Basta que você entre como convidado, escolha a opção entrar como convidado, digite o nome do município, se a gente está trabalhando como se fosse um município,
digita o nome do município e, se possível, é claro, coloque o nome do participante na frente. Então, não há nenhum problema. Esse é o melhor jeito de entrar, tá? A gente sempre solicita para que todos os municípios coloquem o nome da sua cidade. Para quê? Para que na hora que alguém faça alguma pergunta, a gente já, de cara, a gente já sabe de onde que a pessoa está falando. Então, isso facilita bastante, tá? Então, basicamente é isso. Quando você clicar na tela Entrar na sala, a gente vai cair nessa janela que a gente está conectado agora. Que é exatamente essa tela que vocês estão participando aí do outro lado. Algumas informações importantes sobre essa tela que abriu, né? Primeiro, a gente tem a janela Câmera e Voz, que é onde vocês estão me vendo neste momento. É ela que é transmitido a imagem do palestrante, tá? Para as webconferências que acontecem nas datas que está no cronograma. Logo abaixo, a gente tem uma opção que neste momento está como cortes de som. Essa janela a gente costuma usar sempre para informativo sobre algum problema, alguma informação que vocês devem saber no processo de webconferência, tá? Neste momento eu estou falando aqui que alguns cortes de som são ocasionados por uma instabilidade ou baixa velocidade de internet. Então, porque às vezes a pessoa fica lá no chat, né, falando que a conexão está ruim, está com falha. E, infelizmente, esse problema, a maior parte, está devido à velocidade da internet. É claro que a gente vai fazer melhores testes com o município. Se isso estiver acontecendo com uma constância, né, acontecendo toda vez que o cara entra, está tendo esse problema, então a gente tem a obrigação de olhar e tentar resolver, né? Às vezes a pessoa está utilizando via rádio, né? E via rádio, eu não sei se todos aqui conhecem, é através de uma antena. Muitas vezes o técnico chega lá, instala a antena ao contrário, então o sinal vai ficar horrível. Então é uma coisa que a gente tem que olhar e procurar saber para tentar amenizar o problema do município em geral. Então olha só, aqui embaixo tem uma outra opção de formulário de participação, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele e como que ele funciona. Mais embaixo a gente tem a tela de participantes, vocês aí já devem estar observando. Então tem todos os participantes que estão online nesse momento. Em destaque está alguns pontos amarelos, que é a conexão de administrador que a gente está conectado neste momento. E os azuis são os municípios, que no caso são vocês alunos, né? Já do lado dessa tela de participante, a gente tem dois chats. Um para perguntas ao palestrante e o outro para suporte técnico. Então a gente colocou dois exatamente para tentar dar uma definição melhor, né, no que é pergunta e o que é problema técnico. Então, se a pessoa me diz que a caixa dela pegou fogo de som, então vai ser no suporte técnico que ela vai me falar, olha, a minha caixa aqui agora pegou fogo, o que eu vou fazer? Então a gente vai tentar verificar se vai chamar os bombeiros ou o que a gente vai fazer para tentar resolver o problema. Mas o importante é que esse suporte técnico seja falado no suporte técnico e não na pergunta ao palestrante. O palestrante não quer saber se a caixa dele está pegando fogo, ele quer dar aula dele. Então, basicamente é isso. Então a gente define essas duas caixas exatamente para ter essa separação. E do outro lado a gente tem uma tela de download dos slides, né, que muitas vezes o palestrante disponibiliza. Então não há nenhum problema de eu colocar para vocês o formato PDF, que é o que a maioria dos casos a gente faz sem nenhum problema. E claro, se ele tiver algum outro arquivo, a gente compartilha aqui também. E na tela maior é onde vocês estavam vendo a apresentação, tanto do Cláudio e da área de trabalho que eu estava mostrando ali para vocês, né, de uma forma mais completa. Tá? Então, gente, basicamente é isso que vocês precisam saber neste momento. Uma outra informação é em relação ao formulário de participação. O que acontece? Muitas das vezes, um município tem uma sala já preparada, né? Uma sala com uma televisão, não tanto igual eu estou vendo aqui, porque aqui tem bastante tela conectada neste momento, mas normalmente tem uma tela grande ou um projetor que mostra a palestra de todo mundo, com umas caixas de som, é claro, né? E o que acontece? Normalmente nessa sala fica aí participando de 5 a 15 profissionais da cidade. E, enfim, quando a pessoa coloca lá o nome do município, ou o nome pessoal, nem o Ministério da Saúde, nem mesmo a Solange, sabe quem é que está participando naquele momento. Então a gente criou um formulário de participação, que todo momento, né, a todo vídeo deve ser preenchido, ou antes da apresentação,
ou depois, no final, não há nenhum problema, mas desde que seja preenchido. Se eu clicar nele aqui agora, eu vou abrir a tela para todo mundo. Então eu vou copiar o link aqui e vou mostrar numa tela separada, só para vocês verem como que funciona o formulário de participação. Então olha só, o formulário ele já está aqui aberto na minha tela. Ele não está assim dos mais bonitos, mas eu garanto que ele está funcional e está funcionando bem, tá? Então, algumas coisas importantes que o profissional tem que observar. A data da webconferência, né? No caso aqui está dia 16, está um dia antes, então ele tem que conferir, né? Se não tiver na data certa, é só ele fazer o favor de mudar para a data correta. Nesse caso, dia 17. Já do lado, nós temos área e tema. Esses dois itens não é necessário ser preenchidos, tá? A data que é a mais importante, que a data localiza aqui o dia que foi realizado sem nenhum problema. Já abaixo, o que você pode fazer? Você pode escolher o estado, né? Primeiro você escolhe o estado, e em seguida você escolhe o município que vocês estão, né? No caso, os profissionais. Eu não sei se todos conseguem ver, mas como eu estou falando aqui, fica mais fácil de vocês acompanharem, tá? Então, olha só, um pouco mais abaixo a gente tem uma série de nomes, né? Nós temos, na verdade, uma lista com 10 participantes. Então, entre eles, você pode colocar 10 participantes e do lado a área de cada um. Se for médico, você preenche, enfermeiro, tem várias áreas aqui. E, na pior das hipóteses, tem outros também, caso o profissional não encaixe em nenhuma dessas áreas, já previamente deixada aqui no formulário. No final, na última parte, a gente tem uma avaliação, né, sobre o som, a imagem e o tema. Então ele vai preencher para a gente aqui o que ele achou da imagem, do som e do tema. E por último temos observações, tá? Se a pessoa quiser fazer alguma observação além do que já foi preenchido, não há nenhum problema. E pronto, por fim é só enviar o formulário que a gente vai receber aqui e vai verificar direitinho, tá? Agora, é claro, gente, né, como a gente só tem 10 participantes, se a pessoa tiver 15, é só enviar o formulário com os 10 e depois abrir novamente e preencher com os 5 os restantes. Basicamente, o que vocês precisam saber de teleconsultoria e webconferência é isso. Acho que vocês estão de parabéns em relação a já participar de uma webconferência. Vocês viram que é fácil, não precisou nem de treinamento para entrar. É bem sugestiva a nossa tela, a gente tenta dividir de forma que fique bom para vocês visualizar o PowerPoint, assim como visualizar também o palestrante, tá? Então, a gente tenta sempre melhorar em relação a isso e qualquer outra questão. É claro que a gente está aberto a sugestões, né? Com certeza, porque é um projeto que está sendo trabalhado, não é nada que está concluído. Então é isso. Se a Solange aqui quiser falar mais alguma coisa, a minha parte assim, técnica é essa. Estou aberto aqui a perguntas, claro, né? Tem perguntas encaminhadas. Sim, aquela pergunta aqui, já tem algumas aqui, a gente vamos tentar aqui resolver essas questões. A primeira eu já tinha respondido durante a apresentação. A Lírica também pergunta alguma central na qual os profissionais podem entrar em contato em caso de dúvida. As dúvidas são sanadas por qual meio de comunicação? Eu posso disponibilizar aqui meu e-mail e o telefone. Na minha parte técnica não há nenhum problema. Pode entrar em contato comigo para qualquer dúvida e problema que vocês tenham. Então vou até disponibilizar aqui já de uma vez. Então o e-mail é diogoalves@medicina.ufmg.br e o telefone é o 3409-9777. Então estou aberto a qualquer dúvida e problema que vocês tenham. É só falar comigo que eu tento responder o mais rápido possível. A Patrícia está perguntando como são selecionados os profissionais que respondem às dúvidas que chegam para a teleconsultoria. Bom, essa parte eu prefiro que a Solange explique melhor como que é feito esse processo. A gente divide atualmente por áreas, entendeu? Se é dermatologia, se é materno-infantil, se está vinculado a alguma área da clínica médica. Então, dentro das áreas, né, a gente divide os teleconsultores
eles estão dentro dessas específicas áreas, sabe? Então, se é, por exemplo, pessoa, um enfermeiro que atua na área da dermatologia, ele vai estar vinculado a essa área temática que é da dermatologia. Se for um teleconsultor que atua mais dentro da área da clínica médica, ele vai estar dentro dessa área da clínica médica e essas áreas, né, esses especialistas que estão dentro dessas áreas temáticas que a gente criou para poder realmente poder ter o encaminhamento de uma forma mais imediata das perguntas, a gente repassa para as pessoas, né, já fica disponibilizado para para as pessoas que estão querendo fazer, levantar as dúvidas a respeito de um caso clínico, e ele escolhe, elenca lá dentro da área o consultor que ele está querendo realmente que esclareça a dúvida dele, tá? É dessa forma. Então, você encaminha. Quando você encaminha, faz a identificação, o histórico do paciente, encaminha a dúvida, né, onde você já fez uma anamnese, né, dele, no caso clínico que ele está apresentando, né, qual a dúvida sua, né, você já seleciona e ele já vai diretamente para o especialista, tá, automaticamente. Isso tudo é um tempo que a gente ganha na resposta, né? No retorno dessa resposta, ela se torna mais rápida, porque se a gente encaminhasse para uma central, e essa central, né, como era feito antes, né, Eliane? Antes a gente ficava centralizado muito, tanto em mim como na Eliane. A gente ia para o geral e a gente então entra em contato com o especialista, encaminhava a questão, a dúvida, né, para esse especialista, e ele então recebia. Quer dizer, você já perdia algumas horas, alguns dias em relação a isso. E você quer o quê? Você quer, com a teleconsultoria, que ele tenha uma resposta o mais breve possível. Porque o caso vai mudando, né? A situação, o caso clínico, o quadro do paciente vai mudando. Então, depois, se ele demora muito tempo, já não precisa mais daquela resposta. Tá? Então, e tem que ser também outro cuidado que a gente tem que ter, tem que ser o mais adequado à realidade do profissional que está realmente fazendo essa pergunta, tá? Então, esse cuidado a gente tem, tá? E pede para os especialistas terem também, porque às vezes a resposta dele não atende à realidade do profissional. E aí a gente solicita, retorna essa pergunta e explica para ele que não tem condição de adequar esse tratamento, essa sugestão, porque eu não estou dentro dessa realidade. Tá? Então, a gente atualmente faz dessa forma. Você quer o quê? Uma resposta num tempo médio de 72 horas no máximo. Tá? Se for menos, melhor ainda. Ok? Não sei se eu acho que está dentro do que você perguntou. A Maiara Santos Mendes, ela pergunta: como são selecionadas a ordem de atendimento de acordo com a gravidade ou pela ordem de chegada? A gente não trabalha com um programa com classificação de risco. Né? As dúvidas vão diretamente para o especialista e ele vai respondendo de acordo com a demanda. Tá? Então, não existe uma classificação de risco para serem enviados, para ele poder ver qual a prioridade. É o que ele recebe, ele olha, é igual a olhar um e-mail todo dia, você olha todo dia se tem alguma consulta, né, alguma teleconsultoria para você. Tá? Esse é um hábito que o especialista tem que ter quando ele está dentro desse programa, atuando dentro desse programa. Eu agradeço a todos, né, pela paciência também. O tempo foi um pouco maior do que o estimado. E eu estou aberto a perguntas, a sugestões. Pode mandar e-mail também, que a gente tenta responder da melhor forma possível e tentar ajudar. Imagino que eu vou ter contato ainda com vocês, né, sendo que vocês são estudantes daqui. Então, possivelmente a gente vai esbarrar por aqui. O que precisar, estamos aí, tá? Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Quero agradecer a participação de vocês, né? A nossa primeira experiência aqui com alunos, né, por webconferência dentro de uma disciplina, né? Agora que a disciplina está à distância, então para mim está sendo muito legal ver a participação de vocês e que realmente está dando certo, tá? As questões foram muito bem apresentadas. Eu acho que foi uma tarde muito interessante, tanto para a gente como para vocês, tá? Que a Ludmila está aqui junto com a gente, colega de vocês, e a Eliane, e nós estamos aqui com uma equipe que está sendo gravado, isso vai ser editado,
tá? E depois, no próximo semestre, esse trabalho que a gente teve aqui hoje vai ser apresentado para a próxima turma no próximo semestre. Então, já gerou um arquivo dentro da biblioteca virtual. Tá ok? Muito obrigada e vou lembrar vocês que nós temos uma atividade 3 que vai estar aberta, está sendo aberta hoje, né? E a Eliane já está abrindo no Moodle, tá? Então, vocês continuem consultando o Moodle e acompanhando as atividades, ok? Muito obrigada, Diogo, a participação de todos que estão presentes.